galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá! Chegamos à nossa terceira aula sobre ligações químicas. Vamos falar sobre ligação covalente. A ligação covalente ou covalência é a união entre átomos estabelecida por pares de elétrons. A partir das ligações covalentes, formam-se substâncias eletricamente neutras, que são denominadas moléculas. Por esse motivo, essa ligação também é conhecida como ligação molecular. Dois átomos que querem receber elétrons, como será que eles formam uma ligação? Eles vão se aproximar e vão compartilhar os seus elétrons. É assim que acontece a ligação covalente, e é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A ligação covalente. Os átomos na ligação covalente, eles tendem a compartilhar os seus elétrons. Então, a ligação covalente, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. Esses elétrons, eles estão presentes na camada de valência. E eles compartilham esses elétrons com a intenção de se obter o octeto completo. Cada um dos átomos envolvidos entra com um ou mais elétrons para a formação de um par compartilhado, que passará a pertencer a ambos os átomos. Esta ligação ocorre entre não metais com não metais, ou ametais com ametais, não metal com hidrogênio, ou ametal com hidrogênio, e entre hidrogênios. A representação das ligações covalentes das moléculas se dá de três formas. Pela fórmula molecular, pela fórmula de Lewis ou pela fórmula estrutural. Vou falar sobre cada uma delas. A fórmula molecular é a representação que indica quantos átomos de cada elemento há na molécula. Essa representação que indica quantos átomos se dá por meio do índice. Então, o índice ele representa a quantidade de átomos de cloro que eu tenho nessa molécula de gás cloro. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, nela aparecem os átomos envolvidos, os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação de pares eletrônicos. Esses elétrons eles são simbolizados por pontos. Então, cada pontinho representa o elétron da camada de valência de cada um dos átomos que formam essa ligação. Essa é a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural plana ou fórmula de Cooper, ela mostra as ligações dos elementos, sendo cada par de elétrons compartilhado representado por um traço. Quando houver apenas um traço, que é o caso da nossa imagem, chama-se ligação simples. Se houver dois traços, será uma ligação dupla. E 3 traços, uma ligação tripla. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. A fórmula molecular do Br2, do gás bromo, é Br2. 2 é o índice que indica que tem 2 bromos formando a molécula do gás bromo. Para a fórmula de Lewis, eu vou representar por pontos cada elétron da camada de valência do bromo. Então, o bromo ele pertence à família dos halogênios, família 7A. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Eu vou circular o par de elétrons representando o compartilhamento de elétrons. Então, nessa ligação covalente normal, eu tenho um elétron compartilhado de um bromo com um outro elétron que vai ser compartilhado do outro bromo. E esses elétrons compartilhados, eles vão pertencer às duas camadas de valência.
dos dois bromos. A fórmula de Cooper, ou a fórmula estrutural, ela representa por meio de um traço a ligação que ocorre entre esse bromo. Então, bromo, tracinho, bromo, indica que os bromos, eles se unem por apenas com o compartilhamento de um par de elétrons e que essa ligação é uma ligação simples. Os compostos moleculares, eles apresentam características bastante distintas daquelas dos compostos iônicos que a gente estudou na aula passada. Eles podem existir nos 3 estados físicos da matéria. São, em geral, maus condutores de corrente elétrica, mesmo em solução, ou fundidos, e podem ser formados por grandes moléculas, como as proteínas e os polímeros, ou por pequenas moléculas, como os gases da atmosfera. As moléculas, elas são formadas principalmente por ligações entre os elementos químicos não metálicos e o elemento químico hidrogênio, os quais apresentam alto valor de energia de ionização. Logo, não perdem seus elétrons com facilidade. E tem também alta afinidade eletrônica, o que garante a atração mútua entre os elétrons de ambos os átomos. Para que a atração entre os átomos seja máxima, é necessário que se forme o maior número possível de ligações covalentes, de tal modo que todos os átomos participantes de uma ligação desse tipo acomodem pares de elétrons compartilhados e não compartilhados, respeitando a capacidade de sua camada de valência. O modelo para a definição das ligações covalentes foi criado em conformidade com o modelo atômico, que determina o número máximo de elétrons por camada. Vamos fazer uma outra representação. A fórmula molecular da água, H2O2, indica que é o índice, indica que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e o 1, que fica subentendido, indica que eu tenho um átomo de oxigênio formando essa estrutura, essa molécula. Então, pela estrutura de Lewis, pela fórmula de Lewis, eu vou representar por pontos o número de elétrons na última camada de cada um dos átomos. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, o hidrogênio, ele vai compartilhar 1 elétron com o oxigênio, formando uma ligação simples. E o oxigênio, ele também vai compartilhar um outro elétron com um outro hidrogênio, formando uma outra ligação simples. Lembrando que o hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada, porque ele vai ter a camada K preenchida. Se a gente contar aqui, como esses elétrons que pertenciam ao hidrogênio agora estão compartilhados, o oxigênio ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ter 8 elétrons na última camada, seguindo então a teoria do octeto. A fórmula estrutural, ou a fórmula de Cooper, ela representa as ligações simples por meio de um único traço. Se fossem duplas, seriam 2 traços, e triplas, 3 traços. Então, no caso da água, que é o H2O, nós teríamos oxigênio, uma ligação simples com hidrogênio, e uma outra ligação simples com outro hidrogênio. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem química comigo.